Hoje nós vamos falar de assuntos bem interessantes, bem importantes para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente nos separa com adversidades, problemas, pessoas que de repente não nos tratam bem, um pequeno problema no trânsito, um telefonema desagradável, e muitas vezes as pessoas reclamam para mim dizendo... parece que aquilo estraga meu dia. Quando vai ver, o dia inteiro aquilo me deixa mal, né? E existe um trabalho, que é um trabalho dentro do coaching, chamado Adversity Coaching, que é coaching de adversidades, que ajuda o indivíduo a aumentar a sua capacidade de recuperação, se recuperar rapidamente de pequenos problemas, dificuldades ou reveses, né? E é um trabalho extremamente eficaz, foi baseado no trabalho científico do Dr. Paul Stoltz, norte-americano, que fez um trabalho de pesquisa interessantíssimo. Em 2010, ele lançou uma teoria que superou a teoria do QI, né, do quociente de inteligência, do QE, do quociente emocional, e que era a teoria mais moderna, né, que o Dr. Daniel Goleman chegou a ela na década de 90. E em 2010 ele chega com a teoria do QA, quociente de adversidade, ou seja, quanto um indivíduo é capaz de ser resiliente e se recuperar rapidamente de adversidades, né? Por que isso é tão importante nos dias modernos, sermos resilientes? Primeiro vamos entender a palavra. Resiliência, ela foi uma palavra emprestada da física. Na física, a resiliência representa a capacidade de recuperação de um determinado objeto, de um determinado material, que quando ele é exposto à pressão ou é esticado além da conta, quando ele é oferecido sobre ele algum tipo de esforço, ele tem um ponto chamado ponto de resiliência, que é até quanto ele consegue se recuperar e voltar exatamente ao que ele era antes. Vamos dar um exemplo simples, uma mola. Você estica a mola, e ela volta e fica exatamente igual ao que ela era. Ela tem um ponto de resiliência. Se você passar desse ponto e esticar demasiado, tem uma hora que ela não volta mais à forma original dela. Então, isso é resiliência, a capacidade de se recuperar, né, de adversidades, de reveses, de situações desafiantes e voltar o mais rápido possível ao nosso estado normal, nosso estado natural. E é uma palavra que foi emprestada, né, da física para a psicologia. E hoje nós utilizamos um trabalho bem específico dentro de coaching para apoiar, ajudar pessoas a se tornarem mais resilientes. Por quê? Porque aquele americano que eu falei, Dr. Paul Stoltz, que é um grande pesquisador dos Estados Unidos, ele pesquisou em universidades o perfil de algumas pessoas que tinham grandes resultados na universidade, notas maravilhosas, né? E pesquisou como essas pessoas estavam muitos anos depois, parecido com a pesquisa que Daniel Goleman fez na década de 90. Como essas pessoas que foram brilhantes estavam, ele pesquisou turmas inteiras, né? E 20 anos depois, o que aconteceu com elas? E uma das descobertas que ele fez é que, além de ter uma inteligência emocional para lidar com o dia a dia e consigo mesmo, com suas emoções, havia uma característica ainda mais específica que estava presente naquelas pessoas que foram observadas muitos anos depois e que tinham um enorme sucesso. Então, em primeiro lugar, não eram os que tinham as melhores notas necessariamente, não eram os que tinham o melhor desempenho na escola. Às vezes coincidia, às vezes não. Eram pessoas que tinham mais inteligência emocional, sabiam como lidar com suas próprias emoções e com os eventos à sua volta. Mas tinha um elemento crítico que o Paul Stoltz descobriu, que é realmente aquilo que faz a diferença, que faz com que o indivíduo seja capaz de lidar com o seu ambiente de forma a ser bem-sucedido, independentemente dos problemas que surgem, porque uma pessoa muito bem-sucedida lida com uma série de adversidades no dia a dia. Então, o que foi descoberto, que era tão significativo, foi descoberto que eram as pessoas mais resilientes, que sabiam lidar com a adversidade, que não tinham grande drama ou problema com a adversidade. Essas pessoas eram as que alcançaram real sucesso. O sucesso estava diretamente relacionado a isso, a capacidade de lidar tranquilamente com dificuldades, problemas e não se deixar abalar, não se deixar afetar. Existe uma outra coisa que Paul Stoltz fala no trabalho dele que é excelente, que é o ownership, que é responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela solução. Primeiro, sair de uma cultura de culpabilização e uma cultura de vítima. Existe uma espécie de impotência
condicionada que alguns têm de que não consigo, não vai dar certo, e entram numa espécie de efeito, ao contrário do efeito placebo, no efeito nocebo, vai tudo ser ruim, dar errado, e acabam prejudicando a si mesmos e as situações em volta, porque acreditam dessa maneira, né? Agora, quando você assume responsabilidade, é o contrário. Em primeiro lugar, não é uma caça aos culpados. A cultura da culpa, ela faz com que as pessoas tentem jogar para o outro. Foi ele, foi aquele. Não são mais francas umas com as outras. Então é melhor esquecer isso. Aí existe todo um sistema que gerou o problema. Encontrar o culpado normalmente não soluciona o problema. A ideia é ir direto para a solução e perceber quem tem condições de responsabilizar-se por uma parte da solução. Então, aqueles que têm capacidades e habilidades desenvolvidas para poder solucionar um determinado problema podem assumir responsabilidade por aquele pedaço daquele problema para ser solucionado, para gerar uma solução. Isso seria assumir responsabilidade. Os clientes de coaching, quando relatam algum problema, nós ajudamos eles a enxergar que existe oportunidade de mostrar seus melhores talentos, suas melhores capacidades, justamente porque tem alguma coisa que aconteceu que é problemática, por exemplo, para a empresa em que eles trabalham, ou seja, para que área da vida eles estão utilizando o coaching para lidar com uma meta de grande nível, né? Tem alguma coisa desafiadora acontecendo, eles vão ter a chance de pôr em prática suas habilidades e mostrar para as demais pessoas o quão capazes eles são e brilhar, né? Então, assumir responsabilidade pela solução, tirando o foco de problema, o foco da dificuldade, né? Existem pessoas que estão preocupadas o tempo inteiro que o mundo se torne um lugar melhor, mas você pode tornar o seu mundo, esse micro-universo que é você, seu conjunto de emoções, sentimentos, sensações, pensamentos, ações e o seu pequeno ecossistema de inter-relações, esse mundo melhor. Você pode tornar você e seu sistema de inter-relações um mundo melhor. E isso é algo que você tem potência para fazer isso. E ficar o tempo todo sofrendo, se angustiando, porque o mundo, olha o que está acontecendo no mundo, o mundo precisa se tornar um mundo melhor, não leva para a solução e pode pôr você num estado ruim, um estado emocional, físico, mental super negativo. Ou seja, vamos utilizar a nossa mente em favor de nós mesmos. Afinal de contas, se cada pessoa se responsabilizasse por si mesma, se cada pessoa fosse capaz de desenvolver essa habilidade de criar seu próprio mundo, seu mundo interno e seu pequeno ecossistema de relações melhor, o mundo inteiro se tornaria melhor. É muito mais sensato fazer isso do que ficar sofrendo e se angustiando pelo mundo que nos cerca.